A todos pedimos a gentileza que posicionem-se em pé para entoarmos agora o hino nacional brasileiro, seguido do hino do município de Hortolândia, letra e música de David Wesley Silva e Maurício Vioto Júnior. As margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro estremece a grandeza. Das mil és o Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda a salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo ao verde louro desta fábula, mas no futuro e glória no passado, mas segues na justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Outras mil és do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Passagem
braços mirantes e pés, toda a terra clamou liberdade. Sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Vem, canto forte, nos alcançar, conta a vitória, teu libertar, dá a esperança, vem nos honrar, e nossa terra faz exaltar. Desperta agora, é teu novo tempo, já tens vida própria cidade. Tanto para ser feito é sempre momento, construir-te com honestidade. Sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Vem, canto forte, nos alcançar, conta a vitória, teu libertar, dá a esperança, vem nos honrar, e nossa terra faz exaltar. Todos podem sentar-se, por gentileza. Convidamos para que venha à frente, tome seu lugar, junto aos demais homenageados, a senhora Nelly Josefa Honora. E agora temos a satisfação de passar a palavra ao excelentíssimo senhor Paulo Pereira Filho, presidente desta Casa de Leis, para a condução dos trabalhos. Obrigado, Israel. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de saudar aqui a professora Sandra Fagundes Freire, secretária-chefe de gabinete do nosso município. Saudar ao vereador, companheiro, amigo John Lennon, que também, assim como eu, assinamos conjuntamente as leis que concedem essa honraria a todos os homenageados, indicados por nós mesmos e também uma outra parte pela comissão que compõe a discussão da criação do Conselho Municipal. Então, sejam todos bem-vindos. É um prazer receber a cada um dos senhores e das senhoras aqui presentes nessa noite, com as vossas famílias que aqui estão também. Aproveito para fazer uma saudação especial ao nosso irmão e companheiro Marcelo Rezende, que está aqui com a sua família, ao professor e pastor Fernando Freire, esposo da nossa digníssima secretária, e a todos os senhores e senhoras que se encontram nesse momento, recebam o nosso boa noite. Passo para uma breve saudação para o vereador John Lennon. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui. Quero cumprimentar aqui nossa querida secretária, chefe de gabinete, representando o prefeito Antônio Meira, Sandra Fagundes, nosso ilustríssimo presidente aqui, Paulo Pereira Filho, companheiro aqui nas lutas conosco. Cumprimentar a todos vocês que estão sendo homenageados com justiça, ao nosso companheiro ali do cerimonial Israel, que Deus possa abençoar essa noite, e ao conselho também que está aqui compondo conosco. Agradeço as palavras do vereador John Lennon e passo agora à secretária Sandra Fagundes Freire para também a sua saudação, por favor. É uma alegria estarmos aqui, mais um ano de lutas, de decisões, de pessoas que estão sendo homenageadas, porque tem feito a diferença no nosso município.
Nosso município que tem tido um avanço tão grande do ponto de vista econômico, mas que precisa cada vez mais ter um olhar especial para as pessoas. Por isso que nós estamos aqui. Obrigada. Agradeço as palavras da nossa secretária. E para que todos saibam, a lei que concede o decreto legislativo que concede essa honraria aos homenageados, ela é de minha autoria e é uma lei que visa destacar e, ao mesmo tempo, referendar o trabalho que negros ou brancos façam nesse município contra o racismo. De maneira que nós entendíamos que era necessário fazer para chamar a atenção, para dar destaque a toda a prática que vise acabar ou colocar um ponto final nessa prática racista na sociedade brasileira. E aí a ideia de criarmos o diploma e de fazermos isso em parceria com o Poder Executivo, para que nós pudéssemos, independente de questões partidárias ou outras quaisquer que sejam, só notificar, reconhecer o que nós temos nessa cidade, que às vezes passa desapercebido. As pessoas às vezes não se conhecem. Às vezes tem pessoas que desenvolvem práticas que colocam o racismo por fim na sua comunidade, mas que a cidade inteira não sabe e que não sabem também o outro que está do outro lado da cidade fazendo a mesma prática. Então a ideia do projeto de lei é exatamente fazer o que nós estamos vivendo aqui, para que as pessoas consigam se conhecer, possam saber. Muitas das vezes nós achamos que somos o único numa causa tão nobre. E ao podermos estar aqui nessa noite, podemos perceber que somos mais do que uma pessoa envolvidos nesse enfrentamento por uma prática justa, saudável e que coloque por fim a desigualdade da maneira que é posta de raças no nosso país. Então é com esse objetivo que nós criamos e desenvolvemos essa ação. Chegou mais algum homenageado, Paula? Quem é? Convido para tomar assento aqui, então, Você tem o nome completo aí? Convidamos então à frente aqui, por gentileza, Pai Maurício Ajalá de Exu, para que tome seu lugar, junto aos demais homenageados, por gentileza. Com a presença do Pai Maurício, nós passaremos agora, após dizer o porquê dessa lei. Não é um ato que termina em si mesmo, mas é uma ação que visa dar prosseguimento. De alguma maneira, os homenageados aqui se destacaram. E com certeza não foi pela cor da pele de vocês. Né? Porque se fosse assim, não teríamos nenhum branco sentado nessa cadeira. Com certeza é pelo trabalho, pela consciência, pela atitude, pela ação. E o que nós queremos fazer é que isso continue a se propagar. E nós precisamos transformar isso numa grande onda que possa lavar, pelo menos, a cidade de Hortolândia. Quanto ao Estado e à nação, nós nos incumbiremos mais à frente. Precisamos primeiro fazer essa lição de casa. Então, nesse momento, ficou previamente acordado, antes de fazer a entrega, eu gostaria de convidar a professora Caroline Felipe Jango Feitosa, que na tribuna, por favor, pudesse fazer uma fala representando as mulheres homenageadas nesta noite. Boa noite a todos e a todas. É com grande orgulho aqui que eu represento as mulheres que estão sendo homenageadas aqui nessa noite. Enquanto mulher, enquanto residente há 25 anos nesse município, eu fico muito feliz com a iniciativa, porque trazer à tona a discussão da desigualdade racial no nosso município é necessário. Eu estudo a questão do preconceito racial há 7 anos, venho trabalhando com isso, e creio que as pessoas que aqui estão sendo homenageadas também têm o seu papel nessa luta contra a discriminação racial. E dar visibilidade a esse assunto é o que a gente mais precisa. Colocar o assunto em pauta, na pauta política, na pauta cultural, na pauta escolar, acadêmica, é o que a gente precisa fazer agora. Então, cada qual aqui, representando o seu segmento, a sua comunidade,
né, os seus pares aí, os profissionais, têm algo a colocar, e a prefeitura, né, a política do nosso município, dar visibilidade para esse assunto, é algo realmente muito importante, né? Pensando aí na questão da educação, a gente sabe o quanto ainda existe um preconceito muito efetivo dentro das escolas, né? As pesquisas vêm apontando, né? E existem medidas federais que vêm no enfrentamento dessas questões da discriminação, e é necessário que as medidas locais também venham a esse encontro, né? E nós, enquanto moradores da nossa cidade, enquanto atuantes aqui, né, é um orgulho muito grande. Enquanto professora daqui da cidade, cresci aqui, esse momento é realmente um momento inesperado, né, eu tenho que dizer, que não são todos os municípios que têm tido essa iniciativa, e eu me sinto muito satisfeita de ser moradora e de ser professora profissional dentro de uma cidade que tem dado visibilidade a essa questão, espaço para se discutir, e um espaço legítimo, né? Não um espaço marginalizado. Então, um espaço central que dá dando visibilidade a essa questão, e dar visibilidade é possibilitar o enfrentamento, né? Eu acho que, enquanto cidadãos, a gente está sendo homenageado, mas a gente sabe que tem muitas pessoas fazendo muito pela causa, né? Talvez não em grande escala, mas toda pessoa que consegue resistir a uma situação de preconceito, consegue se indignar frente a uma situação de preconceito, ou consegue valorizar a nossa cultura afro-brasileira, está fazendo algo por isso. E esse espaço, então, é um espaço para todos, né? Estamos aqui representando aí uma grande parte de pessoas que estão lutando por essa causa. Então, eu fico muito feliz, agradeço a todos, e também às autoridades por dar esse espaço, né? E realmente que a gente possa continuar dentro desse conselho, atuando de forma efetiva para que a igualdade racial aqui no nosso município seja uma perspectiva factível, né? Que a gente consiga realmente chegar a esse nosso objetivo de valorização da nossa cultura africana e afro-brasileira, e também de uma igualdade racial, que para a gente já conseguiu dar um grande passo hoje. Muito obrigada. Convido agora para fazer uso da palavra o professor José Robson Costa Salgado, representando os homens que foram homenageados nessa noite. Por favor, professor. Meus amigos, boa noite. O espaço que o negro tem direito está para ser conquistado dentro do seu coração, para depois ser externado. Vejo que a única forma é buscarmos conhecimento em várias áreas para que a igualdade seja desejada. O negro tem que ir para a escola. Tem que melhorar suas áreas de saberes, como fazem os brancos. Uma vez aqui, temos a oportunidade que eles não tiveram de conhecer a nossa cultura. E nós temos a oportunidade de conhecer a cultura deles. E desta forma, vamos sim buscar a nossa igualdade. O negro tem que conhecer a sua própria cultura. Tem que conhecer todas as culturas que o cercam. Muitas lutas foram travadas de forma individual, onde os grilhões e os bacamartes foram trocados por lápis e livros, e as algemas por anéis de formatura. Vale lembrar, recentemente, que o sistema de cotas é um reconhecimento a esse direito de conquista. Os 500 anos de opressão precisam ser devolvidos como direitos reconhecidos, com acesso à informação que foi nos tirado pela escravidão.
Como exemplo, temos vários artistas, professores negros, médicos, juristas, cujo melhor exemplo está dando neste momento com muita honradez. Hoje, muitos lugares são frequentados por negros. Isso é sinônimo de igualdade, da conquista. É fundamental reconhecer que este país pouco teria se desenvolvido sem que derramássemos o nosso sangue para que a terra brotasse em folhas e grãos e lucros para a realeza que nos colonizaram. A escola é o caminho para conseguirmos a tão sonhada liberdade e reconhecimento do que somos capazes de sermos cidadãos e iguais. A escola nos faz sábios em muitos níveis de conhecimento. Cada um é grande em seu próprio meio, no seu grupo, na sua profissão, no seu lar. A minha luta, por mais silenciosa que ela tenha sido ou parecido, sempre fez e faço ecoar nas mentes de que não devemos esperar que nada caia do céu. Isso seria assinar a nossa incompetência. Temos que ir à luta e mostrar nosso valor cultural e intelectual. O nosso status será reconhecido pelos nossos feitos e nunca pelas nossas queixas. Ainda me encontro emocionado neste momento. Entendo que essa homenagem não é exclusiva à minha pessoa, e sim todas as outras pessoas que trabalham, que sofreram, que morreram em prol da qualidade do reconhecimento da raça negra. Meu coração agradece e prometo continuar disseminando nossas ideias e conseguindo cada vez mais conquistar nossos espaços para a melhoria da qualidade de vida dos nossos descendentes e da nossa raça. Muito obrigado, meus amigos, meus filhos, esposa, especialmente a senhora Rosali, que tem feito um trabalho magnífico nessa secretaria, e a todos os membros do Conselho, e que sejamos felizes em todos os momentos que olhamos para frente e trabalhamos em prol da nossa causa. Obrigado. Temos a satisfação de convidar à frente, para que assuma lugar junto aos homenageados, o senhor Valdir Luiz Saraiva Galo. E aproveitamos o ensejo e estamos e agradecemos a presença da Miss Beleza Negra de Hortolândia, a doutora Adriana de Moraes. Muito obrigado pela presença. Bem como do pastor Marcelo Rezende, representando o movimento evangélico progressista. Muito obrigado pela presença. Retornamos a palavra ao presidente. Queridos, eu quero pautar uma fala breve também por parte desta presidência e dizer que a Lei 10.639, que era um marco que vem para regulamentar uma ação que há muito tempo esperávamos, determina sobre o ensino da história e da cultura afro-brasileira, ela está aí. Dizer
que o racismo se combate com investimentos, inclusive na educação. Dizer que eu penso que a educação é a ferramenta que vai gerar esse processo de transformação. Mas nós não podemos nos esquecer que nem todos que comandam a educação desse país têm uma visão igual, ou pela igualdade racial. Então nós precisamos de negros e não negros que ocupem esse espaço para que possamos ter pessoas que primem pela igualdade, independente da cor da sua pele. É um absurdo, no terceiro milênio, a gente ainda ser discriminado, ou pessoas serem discriminadas só pela pigmentação da sua pele. Então nós precisamos ocupar esse espaço. Me parece que o negro precisa sair da sua zona de conforto. Me parece que o negro precisa deixar a licitude dos lugares ilícitos que foram deixados à nossa disposição nessa sociedade. Enquanto conformados estivermos nesses guetos estabelecidos por eles, por essa sociedade, me parece que nós não conseguimos avançar. Nós ainda não somos a maioria desse país, do ponto de vista populacional. Mas, ao ver as pesquisas oficiais do Estado brasileiro, é de no mínimo, se indignar. Nossa juventude está sendo dizimada. E por que eu digo isso? Nos estudos últimos que estabelecem de 2002 a 2011, em 2002, dos jovens mortos nesse país, 63% eram negros. Você pega a pesquisa agora de 2011, dentro dos mesmos parâmetros que o governo encomendou e a fez, 77% da juventude morta é negra. O que significa dizer que os não negros começaram a morrer menos. E a incidência de morte sobre a juventude negra está a cada ano que passa crescendo. Daqui a pouco não teremos mais jovens nesse país. Então me parece que se não sairmos dessa zona de conforto, nós não conseguiremos enfrentar essa situação. Se não é através do chicote, não é mais no pelourinho, e se não estamos mais presos nas senzalas, em algum outro lugar, acharam e nos incrustaram. E o que me parece ser terrivelmente distante é de que não dá mais para que a gente só discurse sobre isso. Nós precisamos medir. Evidentemente, cada um dos senhores e as senhoras estão sendo aqui homenageados. Estão por algum trabalho marcante que fizeram. E me parece, nas palavras de Einstein, que o homem ou a mulher é medido não pela grandeza do seu feito, mas pela grandeza das honrarias que recebem. Então a grandeza de vocês está sendo explicitada nessa noite. Pela postura que tem tido, pela a maneira que tem feito. Não importa se de maneira acadêmica ou se de uma maneira muito peculiar na rua que você reside. Mas pelo que nós temos feito. Me parece que o negro precisa se apartar dessa divisão causada pela religião que nos separa. Não dá para discutir essa questão preso pura e simplesmente nas questões religiosas. Evidentemente, o negro tem o direito de optar pela religião que quiser. É uma sociedade livre e democrática. Mas nós precisamos ter essa clareza. E me parece que nós precisamos ocupar o papel de cidadania na sua plenitude e exercer. Começa pela nossa representação. Nesse poder. Nessa cidade. Nos espaços. Abro um parênteses aqui para fazer um pedido e um apelo ao governo, que é aqui representado pela professora Sandra Fagundes. Não dá para que o negro fique colocado num setor, em um departamento, de uma divisão, de uma secretaria. Penso eu que, no mínimo, precisaríamos ter um departamento que pudesse tratar da questão da negritude desse município com toda a importância que isso cabe. Penso eu que já passamos da fase de setor. Imagino eu que nós precisamos desenvolver uma ação que possa permear as ruas dessa cidade, que nos levem além do carnaval, das nossas mulheres seminuas, que nos levem além de gozações e brincadeiras feitas nas sextas-feiras 13. Eu fico imaginando as palavras do pastor Martin Luther King nesse momento, trazida para essa ocasião, quando ele dizia: não me preocupo com o barulho dos maus,
O que me incomoda é o silêncio dos bons. Por que é que nós continuamos calados? Por que é que nós continuamos dobrados? Por que é que nós continuamos ainda aceitando as migalhas que caem da mesa dos senhores que comandam essa sociedade? Por que é que nós aceitamos isso? Para aqueles que creem em Deus, tem uma passagem em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: não vos conforme com este mundo, mas transforme-o pela mudança do seu pensamento, e só assim você vai perceber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Nós temos que colocar um ponto nisso. Nós precisamos fazê-lo. Evidentemente que a lei que fizemos aqui, ela não é a transformação. A transformação está em cada um de nós, de não aceitarmos essa realidade e mudar ela na representação, na participação efetiva, nas ideias debatidas. Será possível que nós somos mais de 40% da população? Cadê os negros dessa cidade? Cadê os não negros dessa cidade que lutam pela igualdade? Aonde eles estão? Passamos o mês de novembro e essa é a única manifestação nossa. Como pode? Como é que pode? De que maneira? Eu tenho algumas ideias que são polêmicas, mas eu tenho ideias. Eu penso que precisamos debater, que precisamos construir. Eu queria poder abrir verdadeiramente o meu coração e dizer tudo o que eu carrego na minha mente sobre essa causa. Mas existem momentos que nós precisamos entender que nem tudo ainda pode ser dito. E às vezes eu tenho que me reconfortar no próprio pensamento. Mas fico feliz de ver que não sou sozinho nessa cidade. Podemos ser poucos, mas estamos aqui determinados. Determinados. Negros e não negros. Numa causa que é maior do que a gente possa imaginar. É a causa desse país, dessa nação. Queria concluir a minha palavra lendo para vocês um poema de William Ernest, chamado Invictus, que foi as palavras que reconfortaram Nelson Mandela em tanto tempo numa cadeia. Me parece que elas são vivas ainda hoje. O poema diz: dentro da noite que me rodeia, negra como um poço de lado a lado, agradeço os deuses que existem por minha alma indomável. Sobre as garras cruéis das circunstâncias, eu não tremo e nem me desespero. Sobre os duros golpes do acaso, minha cabeça sangra, mas não se curva, não se dobra. Mas além deste lugar de lágrimas e ira, jazem os horrores da sombra. Mas a ameaça dos anos me encontra e me encontrará sem medo. Não importa quão estreito o portão, quão repleta de castigo a sentença, eu sou senhor do meu destino. Eu sou capitão da minha alma. Eu sou. Você é. Nós somos. E nós podemos mais. Muito mais. É lamentável ver um ser humano prescrito à miséria e à desgraça pela cor da sua pele. É lamentável você não poder ver um ser humano ascender na pirâmide social pela cor da sua pele. Eu espero em Deus que nós possamos verdadeiramente deixar um legado de transformação nessa cidade. Nessa cidade. Porque aqui também penso que vale a máxima da ecologia.
Eu preciso enxergar o mundo, mas eu não posso deixar de ter uma ação local que seja ela transformadora. E nós possamos verdadeiramente estabelecer uma outra relação. Secretária Sandra, nós podemos começar a mudar esse país a partir da cidade de Hortolândia. Nós podemos começar a mudar a relação desse país, mudando a relação do governo nessa cidade. Nós podemos começar a ser exemplos para esse país a partir da cidade de Hortolândia. Eu penso que está nas nossas mãos. Se vamos nos conformar com este mundo e aceitá-lo da maneira que ele é, ou se vamos mudar a mente, a maneira de pensar, e vamos transformá-lo para que ele possa ser um mundo, uma sociedade, uma cidade de iguais. Que Deus nos abençoe a todos. Nesse momento, eu passo o vereador John Lennon, que é... Posso chamar os homenageados? Nesse momento, eu devolvo a palavra ao Israel, para que nós possamos, então, chamar os homenageados e entregar a eles o título, o diploma, desculpem, Zumbi dos Palmares. Chamaremos agora, então, os homenageados. Convido para receber das mãos da secretária de chefia de gabinete, professora Sandra Fagundes Freire, Aldacir Fonseca. Sandra, pega lá e vem aqui na frente. Todos os homenageados, quando chamados, venham aqui à frente para receber, ok? Convido para receber das mãos do vereador John Lennon, senhora Andréia Borelli. Convido para receber das mãos do presidente Paulo Pereira Filho, senhora Caroline Felipe Jango Feitosa. Convido para receber das mãos da secretária Sandra Fagundes Freire, senhor José Robinson Costa Salgado. Convido para receber das mãos do vereador John Lennon, Omideuá Liliana de Souza Brito dos Santos. Convido para receber das mãos do presidente Paulo Pereira Filho, pai Maurício Ajalá de Oxu. Convido para receber das mãos da secretária Sandra Fagundes Freire, Nelly Josefa Honora.
Convido para receber das mãos do vereador John Lennon, Samuel de Souza Rosa. E, finalmente, convidamos para receber a honraria das mãos do presidente Paulo Pereira Filho, o senhor Valdir Luiz Saraiva Galo. E encerramos a sessão solene. A partir de agora, pedimos às autoridades que, por gentileza, desfaçam a mesa, bem como os homenageados, para que possamos dar início à cerimônia de posse do primeiro Conselho Municipal de Igualdade Racial de Hortolândia. Pois não, presidente, antes de encerrarmos, passamos a palavra ao presidente. Só um segundo. Eu queria só passar para que a secretária pudesse fazer os seus agradecimentos. Depois eu queria convidar todos os homenageados aqui, para que nós pudéssemos fazer uma foto. Eu lembro que quando eu recebi esse título, eu pensava muito emocionada no meu coração assim, puxa, mas eu só fiz o que precisava ser feito, como secretária de Cultura e secretária de Esporte. Eu fiquei aqui refletindo que, na verdade, todos precisam fazer o que precisa ser feito. E vocês foram homenageados porque estão fazendo o que precisa ser feito para mudar a história e para acrescentar qualidade de vida e acrescentar seriedade nessa cidade também com relação a essa questão. E nessa temática, eu quero agradecer muito a cada homenageado por todo o seu trabalho, por ser o ser humano que vocês são nessa cidade. A maioria de vocês eu conheço de tantas lutas de mais de 20 anos, discutindo, organizando atividades e trabalhando pela cidade, trabalhando com as suas famílias. Agradecer especialmente a Caroline e o professor Robson, que representaram com um discurso tão bem elaborado, que esclareceu tanta coisa. Agradecer ao nosso companheiro e amigo, presidente da Câmara, vereador Paulão, que é um dos grandes precursores dessa luta na nossa cidade. Desde antes de ser vereador, já tinha tantas discussões nesse sentido e é uma referência para nós, para o governo, para a administração municipal e para as lideranças. Agradecer por mais esse ano nós temos essa possibilidade de homenagear e ser num lugar tão importante como esse, que é a Casa de Leis da nossa cidade. Isso traz mais legitimidade ainda para esse evento, para as homenagens que estão sendo recebidas. Agradecer ao nosso companheiro vereador John Lennon, sempre tão envolvido com todas as causas, junto conosco, e dizer que a administração está comprometida com todas as questões da igualdade racial. Sabemos que precisamos avançar muito ainda, que foi criado um setor, houve uma grande discussão no governo passado para que esse setor fosse criado, inclusive uma discussão interna no governo, porque algumas pessoas entendiam que ele precisava ficar lotado na Secretaria de Inclusão Social, e nós entendemos que a questão não é só social, mas é uma questão ampla, por isso que está lotado na chefia de gabinete, porque precisa passar por todas as secretarias, precisa ter um olhar especial para a saúde do povo negro, para a educação do povo negro, para a sua inclusão no mercado de trabalho, enfim, em todas as áreas do governo. É uma proposta de governo ser criada uma Secretaria de Direitos Humanos, mas nós entendemos e até discutimos muito com a Laureana, que é a nossa diretora do Departamento de Mulheres, a importância de termos um departamento, de termos uma secretaria que seja mais voltada para essas questões e que tenha até mais legitimidade ainda no que tange às políticas públicas para o povo negro.
Na chefia de gabinete, nós temos também o setor da pessoa com deficiência, o setor da juventude e temos o departamento das mulheres. Trabalhamos com todos esses setores e essas temáticas em conjuntos, porque entendemos que o povo negro é o povo jovem também, é aquele que é deficiente, é aquele que é trabalhador, é aquele que é educador, é aquele que está na escola e que precisa ter esse olhar especial e as políticas organizadas para que, de fato, a libertação aconteça e as pessoas sejam respeitadas. Obrigada. Obrigada, professora. Eu só quero, antes de realmente decretar o encerramento, a professora Sandra disse que me chamou de precursor dessa causa, mas eu quero aqui também pautar a presença da Mãe Dango aqui, porque quando ela está, nós não podemos esquecer de bater continência, porque nessa estrada, não que a senhora seja mais velha do que eu mesmo sendo, já está há muito tempo antes de mim. Então, assim, é preciso também pautar esse reconhecimento. E dizer que, em função do discurso de Vossa Senhoria, eu acho que caberia bem uma Secretaria Municipal da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, por exemplo, né? Acho que caberia em bom tom, com certeza. Convidamos então os homenageados junto com a mesa para que realizem a foto histórica desta honraria.